Bom dia. Bom dia de novo. Realmente é um bom dia, né? Estamos na presença de Deus. E aí hoje a gente continua então a nossa série de mensagens na carta de Tito. Então hoje nós vamos ler Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Abra as suas Bíblias em Tito capítulo 1, versículo 9. Mas antes, gostaria de orar mais uma vez e pedir a bênção de Deus sobre a leitura e a pregação da palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos mais uma vez por termos a tua palavra entre nós, porque a tua palavra ela é tão preciosa e tão importante como o nosso alimento espiritual. E te agradecemos, ó Deus, pelo acesso, livre acesso que nós temos à tua palavra. Ó Deus, essa liberdade que nós temos de contar com a tua palavra em diversos formatos, seja eletrônico ou na forma física. Temos também acesso a diversas traduções, diversas línguas, diversas versões da tua palavra. Na verdade, a gente pode dizer, ó Deus, só não tem Bíblia quem não quer nesse país. Então, ó Deus, nós queremos te agradecer por essa bênção. Porque a gente sabe, ó Deus, que em outros lugares, irmãos e irmãs em Cristo Jesus não têm acesso à tua palavra. Em lugares nesse mundo, pessoas não têm acesso à Bíblia na língua deles. Eles não podem ler a Bíblia. Alguns irmãos não podem ler a Bíblia porque não sabem ler. Outros irmãos, eles não podem ler a Bíblia porque é um crime ter a Bíblia. É contra a lei ter a Bíblia. É contra a lei ser cristão. É contra a lei cultuar a Deus como igreja. É contra a lei ter igreja. É contra a lei ser cristão. É contra a lei amar a Cristo e falar de Cristo. Mas nós aqui, ó Deus, nós temos a liberdade, o privilégio de podermos ter essa liberdade. Então hoje nós queremos te agradecer, ó Deus. E também pedir que o Senhor abençoe a leitura, a proclamação da tua palavra, para que ela venha, ó Deus, penetrar os nossos corações. E como verdadeiramente a tua palavra diz, venha ser como espada cortante de 2 gumes que penetra os nossos corações e divide, discerne os nossos pensamentos. Sim, ó Deus, realiza a tua obra em nós através da tua palavra, através do teu Espírito que nos convence do pecado e do juízo e da justiça de Deus. É o que nós pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tito capítulo 1, versículo 9. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Lembrando vocês que nós estamos falando sobre presbíteros e por que a igreja ela precisa de presbíteros. É porque nós vemos que em 1 Timóteo e especificamente aqui em Tito, Deus designou presbíteros e queria que a igreja ela fosse organizada por presbíteros. É por isso então que nós dizemos que nós somos uma igreja presbiteriana, porque ela é organizada, pastoreada e dirigida por presbíteros. E acima dos presbíteros você tem presbíteros que se reúnem em presbitérios para se decidir os assuntos da igreja, e isso nós vemos em Atos capítulo 15. Diferente daqueles que enxergam que todos os assuntos da igreja, elas são
decididas pela igreja como um todo. É por isso que em algumas igrejas você vê que a igreja ela é organizada e o peso maior está na congregação. Essas igrejas nós chamamos de congregacionalistas. Nós temos outras igrejas que elas são organizadas através de uma hierarquia onde você tem alguém acima do pastor ou do presbítero. Então você tem bispos, e aí você chama essa igreja de episcopal. Então você tem uma hierarquia, bispos, depois pastores, presbíteros, e aí depois diáconos, e aí por aí vai. Nós somos uma igreja presbiteriana porque achamos que a igreja, ela é pastoreada por presbíteros. Um presbítero, ele é o presbítero mestre, aquele que tem a responsabilidade de ensinar. Comumente ele é chamado de pastor, ou algumas pessoas chamam ele de reverendo. Isso vem da história reformada, mas quer dizer a mesma coisa. E ao lado do pastor, você tem outros presbíteros que o ajudam a pastorear e cuidar da igreja. Pessoas com dons diferentes. O pastor não está acima dos presbíteros, todos são presbíteros. É por isso então que nós somos uma igreja presbiteriana, porque a igreja ela é pastoreada, administrada, cuidada por presbíteros. Esse colegiado de presbíteros, dentro da igreja presbiteriana, nós chamamos de conselho. Em inglês, nós chamamos de session. Nós temos também diáconos. E quem é que está acima do presbítero? Não tem. Mas quem é que toma conta do pastor? Quem é que toma conta dos presbíteros da igreja quando eles fazem alguma coisa de errado? É aí então que os presbíteros reunidos, não só dessa igreja, mas de um local, eles se reúnem e decidem alguns assuntos da igreja. É o que nós já chamamos de presbitérios. Então, acima da igreja, para cuidar das igrejas, nós temos os presbitérios, que é a reunião dos presbíteros daquela localidade. Então, toda igreja presbiteriana, ela é ligada com outras igrejas presbiterianas da mesma denominação. Aí você vai falar assim, pastor, então quer dizer que o membro da igreja não fala nada? Quer dizer então que o diácono não fala nada? O que é o diácono então? Brevemente, só para não deixar essa pergunta no ar, eu vou responder. O diácono é alguém que tem o dom de servir, mas ele não tem o dom de liderar. O presbítero é chamado para liderar. Agora, tem gente que gostaria de servir na igreja, existem homens chamados para servir a igreja, mas eles não têm o chamado para liderar. Então, eles servem como diáconos. Não é que o diácono ele é menos, ele está abaixo do presbítero. É um dom diferente. Deu para entender? É só um dom diferente. É um chamado diferente. Agora, então quer dizer que a igreja não fala nada? Não, a igreja fala e fala muito. Dentro de uma igreja presbiteriana, nós temos reuniões congregacionais, prestação de contas, que o conselho presta contas para a igreja. Nada é feito de maneira que independente. O conselho decide tudo sozinho e os membros só escutam. Não é assim. Tem coisas que o conselho ele deve propor para a igreja e a igreja toma a decisão. Então, quando o conselho ele toma uma decisão, nunca é uma decisão à revelia da igreja. É sempre com consultação ou direção da congregação. Então, à medida que a gente vai caminhando e crescendo como igreja, a gente então vai aprendendo como é organizado uma igreja presbiteriana. E a organização da igreja presbiteriana, como eu gostaria de demonstrar para vocês, não é algo que alguém inventou, mas é fruto
de um exame cuidadoso das Escrituras. É um cuidado que a gente tem de enxergar nas Escrituras aquilo que Deus colocou. Porque a gente vê claramente que Deus colocou algumas coisas para que a gente soubesse como organizar, como fazer uma igreja crescer. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, você ter mais de um presbítero na igreja não é uma opção, não é uma oportunidade, mas é algo que eu e você, nós precisamos para o crescimento espiritual da igreja. Nós precisamos de multiplicidade de presbíteros dentro da igreja. E eu já disse para você que isso é importante. Por quê? Eu não tenho todos os dons para cuidar, para administrar e para dirigir a igreja. Eu não tenho todos os dons. Seria uma ignorância e muito orgulhoso e uma prepotência da minha parte a achar que eu sou tudo aquilo que a igreja precisa para crescer. Não. Pelo contrário, eu tenho alguns dons, mas não tenho todos. Então eu preciso de outros homens chamados por Deus, qualificados por Deus com dons e talentos, para juntos cuidar e fazer a igreja crescer espiritualmente. A gente tem visto nessas últimas semanas um pouquinho mais sobre as qualificações desses presbíteros, dessas pessoas que são chamadas por Deus para servirem a igreja como servos de Deus, como cuidadores da casa de Deus, como mordomos de Deus. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse homem que é chamado por Deus. Agora você fala assim, tá bom, eu entendo que isso é importante, mas tem como, pastor, você mostrar para nós por que a gente precisa falar tanto sobre isso, porque é importante a gente entender e prestar atenção nesse assunto? Afinal de contas, eu sou jovem ainda, ou eu não tenho dom, eu não me vejo uma pessoa chamada para isso, ou até, eu sou uma mulher, e na nossa denominação nós não cremos que mulheres são chamadas para serem ordenadas diaconisas ou presbíteras. Então, para que eu vou prestar atenção? É importante a gente entender que todos nós temos uma responsabilidade, porque todos nós estamos conectados, queira você creia nisso ou não, porque o fato de nós estarmos conectados uns aos outros foi um milagre de Deus que aconteceu na cruz. No plano perfeito de Deus, Deus quis que eu e você fôssemos conectados de uma maneira ou outra através de Cristo na cruz. E hoje estamos aqui, não porque você quis, porque eu quis, ou porque o tempo ajudou, ou porque a oportunidade apareceu, não. É porque Deus, no seu plano perfeito, quis que hoje, eu e você, nós estivéssemos conectados através de Cristo como família de Deus. Esteja você aqui hoje ou não, esteja você presente ou não, o fato de você estar conectado com esse corpo de Cristo, com essa igreja local, como família de Deus, não foi uma decisão tua. Foi algo que aconteceu lá na cruz e hoje acontece na sua vida, na minha vida, por vontade de Deus. Por quê? Porque existe hoje o maior pecado da nossa sociedade, que muitos dentro da igreja não reconhecem e passam a idolatrar esse ídolo e pensam que agradam a Deus,
mas na realidade vivem em pecado e vivem em rebeldia contra Deus. Esse ídolo se chama individualismo. Hoje, o maior ídolo dentro das igrejas é o ídolo do individualismo. É aquele ídolo que te chama a cultuar o seu próprio eu, as suas próprias vontades, as suas próprias preferências, e não deixa você ter prazer e satisfação no plano de Deus que é perfeito. O ídolo do individualismo faz com que você seja uma pessoa egoísta, só pense na sua vontade, nas suas preferências, e se deixe levar pelo egocentrismo. Você fica cego ao plano de Deus e passa a perseguir aquilo que agrada aos seus próprios olhos. E aí você rejeita o plano de Deus, rejeita o cuidado de Deus e acha que o seu plano é o plano de Deus. Faz dos seus desejos, das suas preferências, da sua vontade, o plano de Deus. E você continua se enganando, achando que a cegueira espiritual é, na realidade, o cumprimento de Deus na sua vida. Você chama o mal de bem. Você chama aquilo que não é a vontade de Deus, vontade de Deus. Você chama a rebeldia contra Deus, o plano perfeito de Deus. E você não enxerga. Você não vê. E você vive como um idólatra. Você ora a Deus. Você continua clamando o nome de Jesus. Mas por causa da idolatria e da religiosidade, você não enxerga esse pecado que te corrói como um câncer. E não consegue fazer. E não consegue fazer do plano perfeito de Deus aquilo que traz satisfação para a sua vida. Essa inquietação que te corrói por dentro. Essa ansiedade que te consome. É o individualismo que impera no teu coração. Mas você continua se enganando, porque você não consegue enxergar o seu pecado, não consegue confessar o seu pecado diante de Deus, você não consegue se arrepender e continua vivendo na sua idolatria. Cego, perdido, sem rumo e sem direção nesse mundo. É assim que vive grande parcela dos crentes dentro das igrejas. É triste a nossa situação. Ah, pastor, mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema? O problema é muito. Porque quando você vive uma vida extremamente egoísta e individualizada, servindo não a Deus, mas servindo aos seus próprios desejos, o ídolo do egocentrismo, você desvirtua Deus e desvirtua a igreja, que é o corpo de Cristo, a noiva de Jesus. Você deveria servir a igreja, mas você passa a consumir a igreja. Você deveria se sacrificar pelo corpo de Cristo e amar a noiva de Cristo como Cristo se sacrificou pela igreja, se sacrificou pelo corpo de Cristo e ama a sua noiva. Mas não. O individualismo me leva a usar a igreja e a consumir a igreja. Não é eu que me ajusto à igreja, não sou eu que sirvo à igreja, mas eu quero que a igreja supra as minhas vontades e seja de acordo com as minhas preferências, e a igreja seja de alguma maneira a reflexão e o resultado do meu gosto. Eu vou para a igreja para consumir a igreja, e não para servir a igreja e ser um instrumento de bênção na vida de outros. Eu quero que a igreja seja aquilo que eu quero que ela seja. Então eu uso a igreja. Vou na igreja quando eu preciso.
Busco o pastor quando eu preciso. Mas aí quando a igreja exige um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de doação, um pouquinho, não. Não, por quê? Aquilo interfere com o meu gosto, interfere com a minha preferência, e aí eu já não posso mais fazer isso. É comum nós vermos hoje cristãos que são seus próprios donos, seus próprios pastores, são seus próprios conselheiros, são seus próprios líderes, decidindo a sua vida espiritual, a revelia do corpo de Cristo. Reuniões de oração que são vazias de pedido de oração. Orações que são vazias de compartilhamento. Orações que não têm coração, que elas são envoltas, elas são encobertas com uma máscara de religiosidade, onde não existe doação de coração, compartilhamento de vida, mas são pastores que se autoapacentam, pastores que se cuidam de si mesmos, mas que não existe aquela comunhão, aquele compartilhar de vida. Pessoas que oram por si, aconselham-se a si mesmas, decidem por si só, e aí quando a bomba estoura, é aí que vem correndo, buscando a ajuda da igreja. Por quê? Porque a igreja está ali para servir as minhas necessidades. É como se fosse 190. Ninguém liga para a emergência quando você não precisa. Mas quando você precisa, a emergência está ali. Mas a igreja ela é muito mais do que um serviço de emergência. A igreja é a família de Deus, onde o cuidado, onde o crescimento, a edificação acontece. Porque hoje nós vemos crentes que têm uma vida despedaçada, uma vida quebrada em todos os aspectos, porque não entendem o valor do corpo de Cristo. Usam o corpo de Cristo como se fosse uma emergência. O filho precisa de alguma coisa? Deixa eu lá ligar o pastor. Aí você tira lá um lencinho da caixa e aí uma emergência. Usou, aí depois que usou, gira, joga fora. Aí não sabe por que a vida está daquele jeito. Não sabe por que isso acontece daquele jeito. Você nunca buscou a igreja. Você nunca pediu para a igreja. A gente nunca orou por você. Agora, quando a bomba estoura, a gente vai orar por você. A gente vai cuidar de você. Mas será que Deus não queria te avisar antes da bomba estourar? Será que Deus não queria cuidar de você? Será que não havia mais sabedoria? Esse é o valor da igreja. A igreja não está ali só para cuidar de você quando a bomba estoura, mas a igreja está ali para cuidar de nós. Antes da gente cair no buraco, antes da gente tomar uma decisão ruim, antes da gente entrar numa furada, a igreja está ali como família de Deus para cuidar de nós. A igreja está ali para nos aconselhar, a igreja está ali para nos ajudar, a igreja está ali para muitas vezes até nos corrigir, para falar, não faz isso. Mas nós queremos um individualismo e nos cercar dessa religiosidade, porque no fundo, nós queremos a satisfação do nosso próprio eu. A igreja ali no canto dela e eu no meu canto. É por isso que nós precisamos de presbíteros. Porque eu e você, nós precisamos desta direção. Nós precisamos desse cuidado, nós precisamos dessa palavra
de sabedoria na nossa vida. Nós precisamos de um lugar, nós precisamos de um corpo, de uma família, onde nós podemos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e pedir para que pessoas invistam na nossa vida. Nós possamos derramar os nossos corações, nos tornar vulneráveis e arrancar essa máscara do orgulho que cega o nosso coração e falar: orem por mim, porque agora eu não tenho forças. Me ajuda, porque eu preciso dessa direção. Como é que deve ser essa pessoa, então, que vai entrar na minha vida e na sua vida e vai ser usado por Deus para trazer essa direção, essa sabedoria, vai investir na minha vida e na sua vida? Olha o que a palavra de Deus fala sobre o presbítero: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Essa pessoa que é levantada por Deus, chamada por Deus para ser bênção na minha vida e na sua vida, essa pessoa, ela deve ser uma pessoa apegada à palavra fiel. O que a palavra de Deus quer dizer aqui? Essa palavra apegada é agarrada. Mas agarrada bem firme. É colada. Por quê? Porque não pode ser uma pessoa que traz uma opinião baseada nele mesmo. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. A minha opinião não vale nada para você. Então, quando essa pessoa chamada por Deus, ela vem trazer aquela palavra de sabedoria, vem trazer aquele discernimento, vem trazer aquela direção, aquela correção para a minha vida, tem que ser então uma pessoa agarrada ao quê? Às suas próprias opiniões? Não. Agarrada à palavra fiel. O que é a palavra fiel? A palavra de Deus. Não pode ser qualquer um que, o cara tem amizade com todo mundo, sabe falar, é bem extrovertido. Não adianta. Não, todo mundo gosta dele, eu sei. Mas gostar dele não quer dizer nada. A gente tem que olhar além. Tem que olhar o quê? Se essa pessoa, se esse homem de Deus, ele é uma pessoa apegada à palavra. O que isso quer dizer? Que o coração dele é agarrado às Escrituras. É uma pessoa que ama a palavra de Deus. É uma pessoa que se devota, que se doa à palavra de Deus. Tem um zelo por viver de acordo com a palavra de Deus. Ama mergulhar seu coração na palavra de Deus. Ora, fala um pouquinho mais disso, pastor. Porque tem gente que gosta da palavra de Deus, mas tem gente que tem o prazer da palavra de Deus para debater. E tem muito isso dentro da igreja. Então, tem gente que acha que só porque o cara gosta de debater, o cara, ele gosta da palavra de Deus. E não é bem assim. Não é isso o que Paulo estava falando para Tito, quando Paulo falou para levantar pessoas qualificadas para o presbirato. Não é isso. Não é a pessoa que gosta de pegar um versículo bíblico e ficar debatendo um com o outro. Olha o que Paulo fala aqui. Agarrado às Escrituras, que é segundo a doutrina. Então o que Paulo tinha em mente, e lembra aqui que Paulo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus. Então o que está sendo escrito aqui é a vontade de Deus para nós. Era uma pessoa que era agarrada à palavra de Deus, de maneira que aquilo que aquela pessoa ela falava e transmitia para os outros, não era do seu próprio pensamento, mas era de acordo, condizente, segundo a doutrina. Aquilo que havia sido e estava sendo ensinado pelos apóstolos através da inspiração do Espírito Santo de Deus,
deveria também ser ensinado pelo homem que é chamado a servir a igreja como presbítero. Então é alguém, olha aqui, que é agarrado às escrituras e que ensina de acordo com a doutrina, mas não alguém que vem e risca o fósforo e taca a bomba ali no meio, não. Então, quando você olha alguém, e é nesse ponto que eu quero chegar, lembra que eu disse, então isso daqui não tem nada a ver comigo. Eu não sou presbítero, não sou chamado para ser presbítero, nunca vou ser presbítero, então isso daqui não tem nada a ver comigo. Tem. Por quê? Porque um dia você vai ser chamado e vai ter a responsabilidade de votar em alguém para ser examinado para ser presbítero. E olha aqui a sua responsabilidade de olhar na vida daquela pessoa. Olha aqui a sua responsabilidade de orar por aquela pessoa, de começar a orar pela sua igreja, pela nossa igreja, e orar pelos homens da nossa igreja, de orar pelos seus pais, de orar pelos seus maridos. Você não pode chegar e olhar assim, meu marido hoje não tem o dom, ele não precisa ser, nunca vai ser, não. Ainda que você olhe, meu marido está longe, você deve orar. Minha esposa, eu não tenho dom, você deve orar. Senhor, eu não me vejo agora, mas faz isso em mim. Então uma das coisas que você deve orar e ver na vida dessa pessoa e buscar para você mesmo, é ser uma pessoa que tem o coração agarrado com a palavra, e não apenas ter prazer em discussões, em debates, mas realmente buscar entender a doutrina, se realmente aquilo que hoje você crê está de acordo com o que a palavra de Deus fala. Isso é muito importante. Qual que é o propósito disso? E aí que agora então a gente vai entender um pouquinho mais claramente. Porque essa pessoa então deve ter o coração agarrado às escrituras. E aí você vai entender agora, olha, presta atenção. Logo a seguir aqui no versículo 9, de modo que, olha aqui então, esse é o propósito, essa é a missão, esse é o resultado. Você deve ter o coração agarrado à palavra, agarrado às escrituras, para que, esse é o resultado, de modo que tenha poder. O que é esse poder? É autoridade, tá? Tenha autoridade, e aí você tem dois propósitos. Tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, qual que é o papel do presbítero? Tem um presbítero, que é o presbítero mestre, que tem o dom de ensino, que ele é o responsável, ele é aquele que foi ordenado para pregar do púlpito, trazer a palavra e também ministrar o sacramento. Esse é o pastor, esse é o chamado do pastor. Mas junto com ele existem outros que também são capacitados, não é o principal deles, não é a obrigação, o dom principal, mas eles também têm capacidade do quê? De ensinar, de exortar. O que é essa exortação? Olha aqui. Essa pessoa tem que ser apegada às escrituras, porque o presbítero, ele deve ter a capacidade de alimentar a igreja através do compartilhar da palavra. O presbítero, ele tem uma capacidade, porque ele é tão apegado às escrituras, ele tem a capacidade de aconselhar outros, não com a sua própria opinião, aconselhar outros não com a sua experiência de vida, mas aconselhar outros com e através da palavra. Deu para perceber agora o quanto a família de Deus é importante e o quanto essa comunhão que nós temos uns com os outros é importante,
e o quão é essencial que a nossa comunhão, os nossos relacionamentos, eles sejam firmados na palavra, porque tudo é a palavra de Deus. Essa exortação, ela é tanto a alimentação, que eu e você nós precisamos, mas que é também nós precisamos de correção. Esse exortar tem dois significados, que é o alimentar no momento de dificuldade, um momento de necessidade. Então, por exemplo, eu tenho ali alguém que precisa de um conselho, e aí vai lá alguém e traz lá uma palavra de sabedoria, mas também tem um momento ali que aquela pessoa precisa de uma correção, precisa de um redirecionamento, uma reorientação, e vai lá alguém e fala: meu irmão, isso aqui não está de acordo com a palavra. Minha irmã, você tem certeza que essa daqui é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem certeza? É por isso que essa comunhão é muito importante, porque a gente tem que reconhecer que nenhum de nós somos perfeitos. Eu preciso de presbíteros na minha vida. Tanto é que hoje nós temos um conselho provisório. Lembra que eu disse para vocês que hoje nós temos um conselho provisório que nós tomamos emprestados outros presbíteros de outra igreja para, juntamente comigo, poder trazer esse pastoreio bíblico e saudável para vocês? Eu não decido as coisas sozinho e não faço as coisas sozinhos. Porque é importante isso, porque nenhum de nós somos independentes. Nós somos corpo de Cristo, ligados uns aos outros. E nós precisamos de pessoas que nos exortem. Olha aqui outra qualidade, outra capacidade, outro propósito do presbítero. Que tenha autoridade, tanto para exortar pelo reto ensino, como para, olha aqui, convencer os que o contradizem. Por quê? Porque você tem dentro da igreja também pessoas que elas vão estar erradas. Tem gente que está errada dentro da igreja. Tem gente que não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem como os dois estar certo. E é importante então que o presbítero ele esteja apto também para refutar, desacreditar aqueles que tentam nos convencer de uma posição errada. Irmãos, existem denominações que creem que se pode ordenar mulher para o ministério. Existe. Tem gente que crê que pode ter pastora, que pode ter presbítera. Tem igreja que crê que pode ter diaconisa. Nós somos de uma denominação que crê que não. O ministério ordenado da igreja somente pode ser exercido por homens. Não tem como essas duas posições estarem certas ao mesmo tempo. Deu para entender? E aí? Como é que a gente faz? Então a pessoa que ela é chamada para servir a igreja como presbítero, ela tem que estar pronta para ter uma base bíblica para refutar aqueles que trazem um ensino contrário às escrituras. Por exemplo, tem gente que crê que para ser salvo você tem que guardar o sábado, como se fosse o Antigo Testamento. Que para você ser salvo, a marca da igreja verdadeira é você guardar o sábado como no Antigo Testamento. E aí? Como é que a gente fala sobre isso? Aquele que é chamado para o presbirato deve ser uma pessoa capaz de convencer, não com a sua própria opinião, mas baseado nas Escrituras, aqueles que vêm e tentam trazer um ensino
contrária às Escrituras. Então é preciso que ele tenha tanto uma posição clara daquilo que ele crê, como também uma posição bíblica clara daquilo que é contrário, não às suas próprias opiniões, mas suas próprias sobre as Escrituras. Amados, é muito importante a gente entender o quão a igreja ela tem um valor essencial na minha vida espiritual e na sua vida espiritual. Porque isso afeta o nosso dia a dia, como a gente encara os nossos problemas e como a gente lida com os desafios da vida. A igreja não é aquele negocinho que aparece de repente no domingo e aí a gente faz e depois no resto da semana a gente continua vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer. Não. A igreja tem um papel muito mais central do que a gente imagina. Por isso, a minha palavra de exortação para vocês, não se deixem levar pela sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria desse mundo hoje, ela revestiu a idolatria com uma máscara de religiosidade. Não deixa esse câncer corroer a sua alma e destruir o seu relacionamento com Deus. Porque você vai continuar sofrendo. Você vai continuar lutando com um gigante que você não consegue vencer. É por isso então que Deus nos colocou na família de Deus. É por isso então que Deus chama homens de Deus para servirem como presbíteros na sua igreja. Porque a palavra, ela precisa ser ensinada e ela precisa ser compartilhada de diversas maneiras. Não apenas através do púlpito, mas no nosso dia a dia. É por isso que a igreja precisa dessa comunhão, porque nós precisamos de pessoas diferentes, com diversos talentos, com diferentes dons, trazendo a palavra de Deus para dentro da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela tem um papel muito importante de trazer Cristo para dentro das nossas vidas. João fala que Jesus Cristo é a palavra encarnada, lá em capítulo 1. A palavra não é apenas um conjunto de ensinamentos, de conselhos divinos, sabedoria de Jesus que a gente aplica na nossa vida, mas é a palavra viva de Deus. De maneira que quando a palavra de Deus fala na minha vida, é o próprio Deus falando. É Cristo se manifestando na minha vida. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de Cristo falando comigo. Então eu preciso de pessoas trazendo essa palavra, não apenas no domingo na minha vida, mas eu preciso de pessoas falando, trazendo, orando essa palavra na minha vida. Se possível fosse 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque afinal de contas, todos nós somos pecadores. Calvino, ele falou que a palavra de Deus tem um duplo objetivo, de trazer as ovelhas e afastar os lobos. Hoje, eu e você, nós precisamos nos levantar em oração. A nossa igreja precisa